Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. Now there's one stand back here and done a sign before Abraham. Agora, tinha um que se encontrava aqui e fez o sinal diante de Abraão. Now, did you ever notice? Any historian, follow the scriptures, follow the history. Agora, você já notou, qualquer historiador, siga as escrituras, siga a história. There has never been a time in the church ages where a man ever went to the nominal churches out there in the world, out there in the denominations. There's never been a man that is named in like Abraham, H-A-M, before. Nunca houve um tempo nas eras da igreja que um homem chegou a ir a igrejas nominais lá no mundo, lá nas denominações. Nunca houve um homem que seu nome terminasse em Abraham, H-A-M, antes. But today they got one, G-R-A-H-A-M. Mas hoje tem um Graham, Right. isso mesmo, Going down there, calling him out. indo lá, chamando-os para fora. He's doing a wonderful job, Brian. Ele está fazendo isso muito bem. Graham, Billy Graham, God's servant, out there amongst the denominations, politicians and so forth, smashing at it. Graham, Billy Graham, servo de Deus, lá entre as denominações, políticos e assim por diante, falando severamente. The other day when they wanted him to run for president, he flatly turned it down. O outro dia, quando queriam que se candidatasse para presidente, ele categoricamente rejeitou. God bless him for it. Deus o abençoou por isso. Well, them whiskey companies, he never got to first base as it would been. Ora, essas empresas de uísque, ele nunca teria chegado à primeira base como seria. They'd have spent billions of dollars because he'd have put them out anyhow. Those cigarette companies and things like that. Elas teriam gastado bilhões de dólares porque ele as tiraria para fora de qualquer modo. Essas empresas de cigarro e coisas assim. See, he's out there as God's messenger to Sodomites. Veja, ele está lá como mensageiro de Deus aos sodomitas. Exactly. Exatamente isso. But remember, there was one who stayed up there with Abraham. Mas lembre-se, teve um que ficou ali com Abraão. Another man, not them two that went down there like a modern evangelist, went down there to preach. Outro homem, não os dois que foram lá como evangelistas modernos, que foram lá para pregar. Notice, there was one stayed up there. Note, teve um que ficou ali. Two went down that way, and one stayed here with Abraham. Dois desceram naquela direção e um ficou aqui com Abraão. And the one that stayed with Abraham, give him a sign. E aquele que ficou com Abraão deu-lhe um sinal. Now watch, his name had been Abram, and his wife had been Sarah. Just a day or two before that. Agora observe, seu nome tinha sido Abrão e sua esposa tinha sido Sarai. Apenas 1 ou 2 dias antes disso. God had appeared to him and told him, I'm changing your name now from Abram to Abraham. Deus tinha aparecido a ele e lhe disse, mudarei o seu nome agora de Abrão para Abraão. See, G-R-A-H-A-M is 6 letters, man. Veja, Graham são 6 letras, homem. But A-B-R-A-H-A-M is 7. 7 letters. Mas Abraham são 7 letras. H-A-M, ending with the H-A-M. H-A-M, terminando em H-A-M. Up here in the church spiritual, there was one up there to Abraham. And notice what he said.
Agora, aqui em cima, na igreja espiritual, teve um lá que foi o Abraão. E note o que ele disse. He said, Abraham, not Abram, Abraham. Where is thy wife? Not S-A-R-R-A, S-A-R-A-H. Ele disse, Abraão, não Abrão, Abraão, onde está a tua esposa? Não Sarai, Sara. Where is thy wife, Sarah? Onde está a tua esposa, Sara? Watch what he said. She's in the tent behind you. Observe o que ele disse. Ela está na tenda atrás de ti. And he said, I'll visit you. E ele disse, eu te visitarei, I'm going to visit you. eu vou te visitar. See that personal pronoun, the one according to the promise that he had made. Está vendo esse pronome pessoal? Aquele de acordo com a promessa que ele havia feito. That was God. Esse era Deus. He said, I'm going to visit you. Ele disse, vou visitar-te. And Sarah, in a way that we'd all understand, laughed up her sleeve to herself. E Sara, de modo que todos entenderíamos, e riu secretamente consigo mesma. She said, me an old woman, 100 years old? Ela disse, eu, uma mulher velha, 100 anos. My Lord, which was Abraham, old also, past time of life of that, as young folks. O meu senhor, que era Abraão, velho também, passou do tempo de vida como de jovens. Said, well, we cannot have pleasures like that anymore. I'm old and he's old. Disse, ora, não poderíamos mais ter prazeres assim, eu sou velha e ele é velho. And said, we couldn't have that. E disse, não poderíamos ter isso. And said, how, these things couldn't be. E disse, como? Estas coisas não poderiam ser. And the man, God in human flesh, said, why did Sarah laugh and doubt saying these things? E o homem, Deus em carne humana, disse, por que Sara riu e duvidou dizendo estas coisas? In the tent behind him. Na tenda atrás dele. Now watch, if that isn't the same ministry that Jesus Christ had. Agora observe se esse não é o mesmo ministério que Jesus Cristo teve. He looked out upon the audience and perceived their thought. Ele olhava para a audiência e percebia o pensamento deles. He told Peter who he was and what his father's name was. Ele disse a Pedro quem ele era e qual era o nome de seu pai. Told Nathanael, Disse a Natanael. told the woman at the well. When she said, Disse para a mulher junto à fonte quando ela disse. he said, go get me a drink, or bring me a drink. Ele disse, vá buscar-me de beber ou traze-me de beber. She said, sir, it's not custom for you to talk to, you Jews talk to Samaritans. Ela disse, Senhor, não é de costume tu conversares com vocês judeus, conversarem com os samaritanos. We have no dealings with one another. Não nos comunicamos uns com os outros. He said, but if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink. Ele disse, mas se soubesses com quem estás falando, tu me pedirias de beber. The conversation went on. A conversa continuou. He said, go get your husband and come here. Ele disse, vá buscar seu marido e venham aqui. She said, I have no husband. Ela disse, não tenho marido. He said, you've said well, for you've had 5. Ele disse, bem dissestes, pois tiveste 5. She said, sir, Ela disse, Senhor, look at the difference between that and them priests of that day, that council, living in the glare of another day. veja a diferença entre isso e aqueles. E aqueles sacerdotes daquele dia, aquele conselho vivendo no brilho de outro dia. They said, this is the devil. Eles disseram, este é o diabo. They had to answer their congregation to something, because it required that. Eles tiveram que dar alguma resposta à congregação deles, porque exigia isso. But what did this poor little woman, that predestinated seed laying in her heart, Mas o que a coitada desta pequena mulher, aquela semente predestinada que se encontrava em seu coração, she'd been sick and tired of that stuff. She went on the streets as a prostitute. ela estava saturada daquele negócio, ela havia ido para as ruas como prostituta. But when she seen that, she said, sir, I perceive that you are a prophet.
Mas quando ela viu isso, ela disse: Senhor, vejo que tu és profeta. We haven't had one for 400 years. And we're told that when the Messiah cometh, that's the things that he'll do. Não temos tido faz 400 anos. E se nos diz que quando o Messias vier, serão essas as coisas que ele fará. Oh, my. Oh, que coisa! That seed laying there jumped to life. Aquela semente que se encontrava ali saltou para a vida. Why? Por quê? It didn't need no interpreting. Não precisava de nenhuma interpretação. Jesus said, I'm he that speaks to you. Jesus disse: sou eu que falo contigo. That didn't need no interpreting. Isso não precisava de nenhuma interpretação. He had done the miracle and it testified that he was that Messiah. Amen. It bore record exactly what God had promised. Ele tinha feito o milagre e tinha testificado que ele era aquele Messias. Amém. E deu testemunho exatamente do que Deus tinha prometido. Lord your God shall raise a prophet like me, said Moses. O Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim, disse Moisés. What was it? A vindication of the Scripture. O que foi isso? Uma vindicação da Escritura. She ran into the city and said, come see a man who told me the things I've done. Ela correu para a cidade e disse: vinde ver de um homem o qual me disse as coisas que tenho feito. Isn't this the very Christ? Não é este o próprio Cristo? Isn't this him? Não é esse ele? He told me what I've done. Ele me contou o que fiz. Now notice, Jesus, that was him up there in that man that had his back turned to the tent and told what Sarah was thinking about inside the tent. Agora note, Jesus era ele lá naquele homem que estava com suas costas voltadas para a tenda e disse o que Sara estava pensando dentro da tenda. The Word of God says in Hebrews, the 4th chapter, A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, that he says this, the Word of God is more powerful and sharper than a two-edged sword, cutting to the sunder and the marrow of the bone, and a discerner of the thoughts and intents of the heart. que ele diz isto: a palavra de Deus é mais eficaz e penetrante que uma espada de 2 gumes, cortando até a divisão da medula do osso e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. It's the Word. É a palavra. And every time that a prophet came, he come with the Word. E toda vez que um profeta vinha, ele vinha com a palavra. And he was the Word for that age. E ele era a palavra para aquela era. What did he do? E o que causava isso? A prophesier who discerned the thoughts that was in the heart. Um profetizador que discernia os pensamentos que estavam no coração. He'd done it in Jesus Christ because he was the fullness of the Word. Assim foi em Jesus Cristo, porque ele era a plenitude da palavra. And Jesus said, as it was in the days of Solomon, so shall it be in the coming of the Son of Man. E Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. The Spirit of God would come upon the earth in a form of human beings. God manifested in human flesh. O Espírito de Deus viria na terra em forma de seres humanos. Deus manifestado em carne humana. Amen. Do you see it? Amém. Você vê isso? And would do the same thing that God did in human flesh at Sodom. E faria a mesma coisa que Deus fez em carne humana em Sodoma. Remember, they were waiting for a promised son. Lembre-se, eles estavam esperando um filho prometido. And right after that, the promised son came. E logo após isso, o filho prometido veio. That was the last sign that Sodom and Abraham's group saw before the promised son arrived. Esse foi o último sinal que Sodoma e o grupo de Abraão viu antes do filho prometido chegar. Did you notice that? Você notou isso? And now the church spiritual has come to that hour. E agora a igreja espiritual chegou a essa hora. Somebody said, Brother Branham, did you say that was God? Alguém disse: irmão Branham, o senhor disse que aquilo foi Deus? The Bible said it was God. A Bíblia disse que foi Deus.
It don't need no interpreting. Não precisa de nenhuma interpretação. He's Elohim. Ele é Elohim. That's what Abraham called him. Foi isso que Abraão chamou. Any Bible reader knows that. Qualquer leitor da Bíblia sabe disso. Elohim, the all-sufficient one. Elohim, o todo-suficiente. He was the first, the last, the beginning, the end. Ele foi o primeiro, o último, o começo, o fim. Elohim. Elohim. Abraham called him Elohim. Abraão o chamou de Elohim. God in capital letters in the Hebrew Elohim, just like in the beginning God Elohim. Deus em letras maiúsculas em hebraico. Elohim. Justamente como no princípio, Deus Elohim. He was Elohim manifested in human flesh, wearing human clothes, eating human food. Amen. Ele foi Elohim manifestado em carne humana, usando roupas humanas, comendo alimento humano. Amém. A sign that in the last days that God will appear again among his people in human flesh. Hallelujah. Amen. Um sinal que nos últimos dias que Deus aparecerá novamente entre o seu povo em carne humana. Amém. Jesus said, the works that I do shall you do also. Jesus disse, as obras que eu faço, vós também as fareis. And as it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of Man. Amen. E como foi nos dias de Sodoma, assim será na vida do Filho do Homem. Amém. That don't need no interpreting, it needs manifestation. That's what it needs. Amen. Isso não precisa de nenhuma interpretação, precisa de manifestação. É isso que precisa. Amém. Do you believe that? Você crê nisso? Let's bow our heads. Inclinemos a cabeça. Our Heavenly Father, we give to you thy promise tonight that you said these things. Nosso Pai Celestial, damos-te a tua promessa hoje à noite que tu disseste estas coisas. You promised them. Tu a prometeste. There's no one can make your word live but you. Não há ninguém que possa fazer a tua palavra viver a não ser tu. You said, let there be light, and there was light. Tu disseste, haja luz, e houve luz. No one has to interpret that. It was manifested. Ninguém tem que interpretar isso. Isso foi manifestado. As we quoted Isaiah the prophet, a virgin shall conceive. Como citamos Isaías, o profeta, uma virgem conceberá. She did. Ela concebeu. Doesn't need any manifestation. She did it. Não precisa de manifestação. Ela concebeu. That's what happened. Foi isso que aconteceu. You said when he come to be born in Bethlehem, out of Bethlehem, Judea. Tu disseste que quando ele viesse, ele nasceria em Belém, de Belém, Judeia. Art thou not the least among all the princes of Judah, of Israel? Não és tu a menor entre todas as capitais de Judá, de Israel? But out of thee shall come the ruler of my people. Mas de ti virá o guia de meu povo. The things that he would do, what he would cry at the cross. As coisas que ele faria, o que ele clamaria na cruz. How he'd be condemned, pierced his feet and his hands. Como ele seria condenado, seus pés furados e suas mãos. He was wounded for our transgressions and bruised for our iniquity. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Chastisement of our peace upon him, with his stripes we were healed. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. How that David said, I'll not leave his soul in hell, neither will I suffer his Holy One to see corruption. Como Davi disse, não deixarei sua alma no inferno, nem permitirei que meu santo veja a corrupção. And on the third day, before the 72 hours could set in to corrupt his body, the Word of God said he'll raise up. E no terceiro dia, antes das 72 horas poderem se completar para corromper seu corpo, a palavra de Deus disse, ele ressuscitará. They said they stole his body away. They still believe it.
Foi dito que roubaram seu corpo. Ainda creem nisso. But we believe, Lord, your word. Mas nós cremos, Senhor, na tua palavra. It was manifested. Foi manifestado. Jesus Christ raised up. And he said, Jesus Cristo ressuscitou e ele disse: although I am with you always, even to the end of the world. Eis que sempre estou convosco até a consumação dos séculos. We believe that you're here tonight. Cremos que tu estás aqui esta noite. We believe that you're just as much Jesus Christ tonight here as you ever was. Cremos que tu és Jesus Cristo hoje à noite aqui, o tanto quanto sempre fostes. And you're only looking for eyes, arms, legs, mouth, souls, bodies that you can use to manifest yourself. E tu estás apenas procurando olhos, braços, pernas, boca, almas, corpos que tu possas usar para manifestar-te. God, sanctify us tonight that we might see the living Jesus Christ living among us. Deus, santifica-nos nesta noite para que possamos ver o Jesus Cristo vivo vivendo entre nós. Let him come. Deixa-o vir. Then will come to pass like the hunger of those Greeks who came that day and said, Sir, we would see Jesus. Então acontecerá como a fome daqueles gregos que vieram aquele dia e disseram: Senhor, queríamos ver a Jesus. And they got to see him. E chegaram a vê-lo. Oh, what a thrill it must have been when they looked upon him. Oh, que emocionante deve ter sido quando olharam para ele. God, you're the same today. Deus, tu és o mesmo hoje. And you promised that if we hungered, we could see you. E tu prometeste que se desejássemos ardentemente, poderíamos ver-te. A little while and the world won't see me, the unbeliever. Pouquinho e o mundo não me verá, o incrédulo. But yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world. Entretanto, vós me vereis, pois estarei convosco em vós até a consumação dos séculos. We know that you're the same yesterday, today, and forever. Sabemos que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lord, the words has been said, it's been written, now let it be done, for the glory of God, to show that He keeps His word. Senhor, as palavras foram ditas, foram escritas, agora que sejam executadas para a glória de Deus, para mostrar que Ele guarda a sua palavra. Amen. Amém. God bless you. Deus abençoe vocês. I'm going to call the prayer line. Vou chamar para formarem a fila de oração. I believe Billy said he give out prayer cards 1 to 100 or something like that. Creio que Billy disse que distribuiu cartões de oração de 1 a 100 ou algo assim. He isn't here just now. Ele não está aqui agora. What is prayer card number? Qual é o número do cartão de oração? Somebody look on your back here. Alguém olhe no verso do seu. It'll be a number and a letter, A, B, C, D. É um número e uma letra, A, B, C, D. What is it? Qual é? A. A. All right. Muito bem. Let's have A number 1, 2, 3, 4, 5. Tomemos A. Número 1, 2, 3, 4, 5. Just start standing up like this. Apenas comecem a se levantar assim. A number 1. A. Número 1. Number 2. Number 3. Number 4. Número 2, número 3, número 4. 4, I didn't see it stand up. 4, não vi levantar. Prayer card number 4. Cartão de oração número 4. 1, 2, 3. Prayer. 1, 2, 3, oração. Maybe they can't get up. Talvez não consiga levantar-se. If they can't, somebody look at your neighbor's card. He may have a card, he can't stand up. Se não puder, alguém veja o cartão do seu próximo. Talvez ele esteja com o cartão e não consiga levantar-se. Quickly now, there it is, 4. Rápido agora. Lá está, 4. 5. Prayer card number 5. 5. Cartão de oração número 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Just start coming up here now as your numbers are called. Comecem a vir para cá agora à medida que esses números são chamados. Number 1, 2, 3, just come right out this way. Número 1, 2, 3, venham direto por aqui. Prayer card number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Just take your places. Cartão de oração número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tome seu lugar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. There's anybody can't. Tem alguém que não consegue. I see a young man in a wheelchair back there. Vejo um jovem numa cadeira de rodas lá atrás. If your number's called, son, and if you can't get, Se seu número for chamado, filho, e se não conseguir, well, just hold your hand. We'll see that you get here. See? bem, é só levantar a mão, nós faremos você chegar aqui, vê? How many in here doesn't have a prayer card and yet you're sick? Quantos aqui não têm cartão de oração, no entanto estão doentes? Let's see your hands. Anywhere. Vejamos suas mãos em qualquer lugar. Have yours? That's right. Put your hands up. Aqui mesmo, isso mesmo, levante a mão. Do you believe, Vocês creem? while they're getting them together, do you believe this? That he's the same yesterday and forever? Enquanto estão reunindo-os, vocês creem nisto? De que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? How many, watch these ministers. Quantos? Observem estes ministros. Doesn't the scripture say today, brethren, that he is a high priest that can be touched by the feeling of our infirmity? Is that right? A Escritura não diz hoje, irmãos, que ele é um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas? Está certo? How many believes that? Raise your hand. Quantos creem nisso? Levantem a mão. He's a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. Ele é um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Then if the Bible says he's the same yesterday and forever, Então, se a Bíblia diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, how many believes that? quantos creem nisso? Then how would he act today? Então, como ele agiria hoje? He'd have to act like he did yesterday. Ele teria que agir como agiu ontem. Is that right? Está certo? Where's he at tonight? Onde ele está esta noite? Sitting on the right hand of the majesty, his body. Sentado à destra da majestade, seu corpo. The Holy Spirit is here in the building to make him known. O Espírito Santo está aqui nesta edificação para manifestá-lo. Notice. Now look. Note, agora veja. What happened when somebody touched his garment back there, a woman one day? O que aconteceu quando alguém tocou na sua vestimenta lá? Uma mulher, um dia, She didn't have a prayer card, we'd say, but she touched his garment. ela não tinha cartão de oração, diríamos, mas ela tocou sua vestimenta. And when she touched his garment, Jesus turned around and said, "Who touched me?" E quando ela tocou sua vestimenta, Jesus virou e disse, quem me tocou? Peter rebuked him and said, "Why, Lord, that doesn't sound just sensible like." Pedro repreendeu e disse, ora, Senhor, isso não parece que faz sentido. Why, everybody's trying to touch you. Ora, todos estão tentando tocar-te. Why say, "Who touched me?" Por que dizer quem me tocou? He said, "But I perceived that I got weak." Ele disse, mas conheci que fiquei fraco. How many knows that? Quantos sabem disso? Virtue, which means strength, went from him. Virtude quer dizer força, saiu dele. I got weak. Somebody touched me with a different kind of a touch. Fiquei fraco, alguém me tocou com um tipo diferente de toque. And he turned around and looked to the audience until he found where that channel of faith. E ele virou e olhou para a audiência até que encontrou onde estava aquele canal de fé. Everybody was putting their arms around, "Oh, Rabbi, we believe you," and all this. Todos estavam colocando seus braços em volta dele. Oh, Rabi, cremos em ti e tudo isso. But there was somebody who really believed it.
Mas tinha alguém que realmente cria nele. And she touched his garment and believed that she was healed. E ela tocou sua vestimenta e creu que estava curada. Because she said in her heart if she could do it, that's what would happen. Porque ela disse em seu coração que se ela pudesse assim fazer, era isso que aconteceria. He turned around and looked up on the audience till he found her. Ele virou e olhou para a audiência até achá-la. And he said, told her blood issue had stopped and she was healed. Is that right? E ele disse-lhe que sua hemorragia havia parado e ela foi curada. Está certo? Now that's what he did in the audience of the people. Agora foi assim que ele fez na audiência das pessoas. Now I'm claiming that he is not dead. Agora estou afirmando que ele não está morto. He's just as much alive today as he ever was. Ele está tão vivo hoje quanto já esteve no passado. And the Bible said, Jesus said himself, E a Bíblia disse, Jesus disse, ele próprio, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Now look, no matter what kind of a gift that God has up here, there's got to be one down there too to respond to it. Agora veja, não importa que tipo de dom Deus tenha aqui em cima, também tem que ter um aí embaixo para responder a isso. He went into a city. The Bible said there's many things he could not do because of their unbelief. Ele entrou numa cidade, a Bíblia diz que havia muitas coisas que ele não podia fazer por causa da incredulidade deles. Is that right? Está certo? Same thing today. É a mesma coisa hoje. You've got to believe him. You just got to believe him. Você tem que crer nele. Você simplesmente tem que crer nele. That's the only way you can. Ele é a única maneira que você pode. Is the prayer line ready? A fila de oração está pronta? Now, everybody reverent for just about 10 minutes. Agora, todos reverentes, só por uns 10 minutos. Don't know where to get through that. I got about 25 or 30 standing there. Não sei se a terminarei aí. Estou com cerca de 25 ou 30 de pé aí. But now, in the prayer line, each one of you out there in the prayer line that knows that I am a stranger to you, and I don't know nothing about you, raise up your hand. Mas agora na fila de oração, cada um de vocês, aí na fila de oração que sabe que eu sou desconhecido seu e que eu não sei nada a seu respeito, levante a mão. Each one in the prayer line. Cada um na fila de oração. All in the audience that knows that I know nothing about you, raise up your hand. Agora, aí na audiência que sabe que não sei nada a seu respeito, levante a mão. Now here's what I'm trying to say, friends, see? Está vendo? Agora aqui está o que estou tentando dizer, amigo. Veja, Now here it is. agora aqui está. All these ministers up here on the platform. Todos estes ministros aqui na plataforma. And Christ made this promise. E Cristo fez esta promessa. See, it's been written. Veja, foi escrito. When was it to come to pass? Quando era para isso acontecer? In the last days, just before the coming of the Lord. Is that right? Nos últimos dias, pouco antes da vinda do Senhor. Está certo? It was to come to pass then. Era para acontecer então. Now that's the word that's prophesied today. Agora, essa é a palavra que é profetizada hoje. Not Luther's light, Não a luz de Lutero, not Wesley's light, não a luz de Wesley, and not even the Pentecostal light. e nem ao menos a luz pentecostal. It's on up the road now. Já seguiu o caminho em frente. Now the Luther's all right, Methodist's all right, Agora, tudo bem com Lutero, tudo bem com o metodista, Baptist's all right, all of them Pentecostal, fine. tudo bem com o batista, todos eles, pentecostal, bom. There's all kinds sitting here tonight. Tem de todos os tipos sentados aqui hoje à noite. It ain't the individuals. What if Não é os indivíduos, e se o... you could never tell a Methodist anything about Luther? Nunca se poderia dizer a um metodista alguma coisa sobre Lutero, Because he believes in sanctification and Luther don't. porque ele crê em santificação e Lutero não cria. See? Está vendo?
You never tell Pentecost that sanctification is all of it. He's seen the restoration of the gift. Nunca se diz a um pentecostal que é só santificação. Ele viu a restauração dos dons. He ain't going to believe that. Ele não vai crer nisso? No, he's got more than that, see? Não, ele tem mais do que isso, está vendo? And that's the last church age that we had. And the Bible says there'll be no more church ages. E essa foi a última igreja que tivemos. E a Bíblia diz que não haverá mais eras da igreja. But there's to be a gathering of the people. See? And here we are. Mas é para haver um ajuntamento das pessoas. Veja, e aqui estamos. Now remember the last sign. Agora lembre-se, o último sinal. Are we people looking for a promised son? Estamos nós, as pessoas, esperando um filho prometido? Raise up your hand. Levantem a mão. Do you believe you are the seed of Abraham by being in Christ? Raise up your hand. Você crê que você é a semente de Abraão por estar em Cristo? Levante a mão. Then, seed of Abraham, receive your sign. Então, semente de Abraão, receba o seu sinal. It isn't out in Babylon. It isn't out there in the denominational world. Ele não está lá na Babilônia, não está lá no mundo denominacional. It's here among you, those who are not in that mess out there. Está aqui entre vocês, os que não estão naquela bagunça lá. Believe it. Creia. Here's a woman. She's a total stranger to me. Somewhere around the same age. Aqui está uma mulher. Ela é totalmente desconhecida para mim, por volta da mesma idade. I never seen a woman in my life. Nunca vi a mulher na vida. If I could heal that woman, I would do it if she's sick. Se eu pudesse curar essa mulher, eu a faria, se ela estiver doente. I don't know nothing about her. Não sei nada sobre ela. Did you see her raise her hand a few minutes ago? Você viu ela levantar a mão faz um instante. I never seen her. Eu nunca a vi. She's just a woman standing there. Ela é simplesmente uma mulher que se encontra aí. Today they come down here and got a bunch of prayer cards, mix them all up and give them to the people. Hoje vieram aqui e trouxeram uma porção de cartões de oração, misturaram todos e os entregaram às pessoas. One got number 1 here, number 10 back there, number 15, number 7, just like that. Um recebeu o número 1 aqui e o número 10 ali atrás, número 15, número 7, número exatamente assim. They're all mixed up right before you every day. Todos eles são misturados bem na frente de vocês, todo dia. And when they call, they just call all around from everywhere. See? E quando são chamados, eles são chamados exatamente de todos os lados. Está vendo? And now you don't even have to have a prayer card, just sit there and believe. E agora você nem tem que ter cartão de oração. Apenas sente-se aí e creia. Why can't? Porque não pode. Pinch yourself tonight. Let's find out the hour we're living in. See? Belisque-se esta noite. Descubra em que hora estamos vivendo. Está vendo? It's just about over too, friend. Agora também está quase que terminada, amigo. Just about over. Quase que terminada. Now, if the God of Abraham raised up Jesus Christ from the dead, agora, se o Deus de Abraão ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, and that Jesus promised that in the last days the same signs that Abraham did, e esse Jesus prometeu que nos últimos dias os mesmos sinais que Abraão, that the angel, which was God in human flesh, done before Abraham. que o anjo, que foi Deus em carne humana, fez diante de Abraão. Just before the promised son arrived, Jesus said the same thing would take place today. Pouco antes do filho prometido chegar, Jesus disse que a mesma coisa aconteceria hoje. Now we see the atomics and the denominations and all those in the mess that they're in. Agora vemos as coisas atômicas e as denominações e todas essas coisas e a desordem que estão. We see a Billy Graham down there and Oral Roberts and all them people out there. Vemos um Billy Graham lá embaixo e Oral Roberts e todo aquele povo lá. The Pentecostal messenger and the denominational messenger down in there. We see all that going on, carrying out the sign.
o mensageiro pentecostal e o mensageiro denominacional lá, vemos tudo isso ocorrendo, fazendo o sinal ocorrer. Billy Graham, a theologian to the dot, what the denomination believes in. Billy Graham, teólogo exato no que a denominação crê. Oral Roberts, a healer to the dot, just exactly what the Pentecost. Oral Roberts, curador exato, exatamente o que o Pentecoste. But look here, there's something else promised to the seed of Abraham. Mas olha aqui, tem mais uma coisa prometida para a semente de Abraão. There they are down in amongst them denominations. Lá embaixo estão eles entre aquelas denominações. There's something out of the denomination supposed to happen. Gathering the people. Tem uma coisa fora das denominações que deve acontecer, ajuntando o povo. We'll leave it go for tomorrow night. Deixaremos isso passar até amanhã à noite. Watch. I don't know that woman. Observe, eu não conheço essa mulher. I'll turn my back to her. Virarei minhas costas a ela. If the Lord God will say something to that woman, if maybe it's domestic, maybe it's financial, maybe it's sick. Se o Senhor Deus disser alguma coisa para essa mulher, talvez seja doméstico, talvez seja financeiro, talvez seja doente. I don't know. Eu não sei. She'll know whether it's the truth or not. Ela saberá se for verdade ou não. If he'll do the same thing tonight that he did then, would you believe the God of Jesus Christ promised to be here in the last days? Se ele fizer a mesma coisa hoje à noite que ele fez então, você creria no Deus que Jesus Cristo prometeu que estaria aqui nos últimos dias? How many believes that we're living like in Sodom when the whole world's gone into a sodomite condition? Quantos creem que estamos vivendo como em Sodoma, quando o mundo todo entrou numa condição sodomita? How many believes what I've told you tonight's the truth? Quantos de vocês creem que o que eu lhes disse esta noite é a verdade? Then children and seed of Abraham, believe God. Então, filhos e sementes de Abraão, creiam em Deus. I sort of get it out of your mind. I'm trying to say something to the woman, looking her in the face, or get all the things about telepathy or whatever you want to know. Agora, para tirar da sua mente que estou tentando dizer alguma coisa para esta mulher, olhando para o rosto dela, ou pegar todas as coisas quanto à telepatia, ou seja, o que queira saber. Anybody that knows about telepathy should have better sense than that. Qualquer que conhece telepatia deveria ter mais senso do que pensar isso. Está vendo? Está vendo? Did you ever see a telepathist preaching the gospel? Você já viu um telepático pregando o evangelho? Did you ever see a spiritualist preaching the gospel? Doing signs and wonders, proclaiming Jesus Christ the same? No. Você já viu um espírita pregando o evangelho, fazendo sinais e maravilhas, proclamando Jesus Cristo como o mesmo? Não. See, it's people's mind. Veja, é a mente das pessoas. See, they're blind. Veja, estão cegas. Do you believe they can be blind? Você crê que podem estar cegas? The Bible said they would be. A Bíblia disse que estariam. Is that right? Está certo? Heady, high-minded lovers of pleasure more than lovers of God, truce breakers, false accusers, incontinent, despisers of those that are good, having a form of godliness but denying the power thereof. Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, sem amor para com os bons, tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela. Didn't Jesus say in St. Matthew 24:24? Jesus não disse em São Mateus 24, verso 24, that the two spirits in the last days almost deceive the very elected, if it was possible? que os dois espíritos nos últimos dias quase enganariam os próprios eleitos, se fora possível? But it isn't possible. Mas é impossível. They were in God's thoughts at the beginning. They're part of God. Eles estavam nos pensamentos de Deus no princípio e eram parte de Deus. Now, God of Abraham, Isaac, and Jacob, let it be known tonight that I'm telling the truth about you. Agora, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, dá a conhecer esta noite que eu estou falando a verdade sobre ti. It's you, Lord. És tu, Senhor.
humbly let your servants be able to get their own thoughts out of the way, that you could use our bodies for your glory. Humildemente deixa os teus servos poderem tirar seus próprios pensamentos da frente, que tu possas usar nossos corpos para a tua glória. In Jesus' name, the Son of God. Amen. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém. What is a gift? O que é um dom? Not something you take and chop and turn. No, no. Não é algo que se toma e corta e vira. Não, não. It's knowing how to get yourself out of the way that God can use you. É saber como retirar-se da frente para que Deus possa usá-lo. A gift is only getting yourself out. Then God uses. Dom é apenas retirar-se. Então Deus usa isso. A lady behind me is going to die right away if she isn't healed. A senhora que está atrás de mim vai morrer logo se não for curada. The lady behind me has just been prayed for by another man recently. A senhora que está atrás de mim há pouco recebeu oração por outro homem recentemente. She's got cancer. Ela tem câncer. The cancer is in her breast and also in her lungs. O câncer está no seu seio e também em seus pulmões. And she was just recently prayed for, and she's trying to accept it by faith that she's healed. E ela recentemente recebeu oração e ela está tentando aceitar por fé que ela está curada. That's thus saith the Lord. É assim diz o Senhor. Is that true, lady? É verdade, senhora? A senhora diz. Sim, certamente que é verdade. If it's ready, wave your hand to the audience. Se for, acene para a audiência. The God of Abraham still lives. O Deus de Abraão ainda vive. All right, go believe what you believe and you'll get well. Amen. Muito bem, vá crer o que a senhora crê e ficará boa. Amém? You believe? Você crê? You say, what about the audience? Você diz, e a audiência? This woman sitting here on the end of the row, second lady right there. Esta mulher sentada aqui com no fim da fileira. A segunda senhora aí mesmo. When I turned around this there, I seen something. A thing around her arm, blood pressure pumping. Quando eu virei aí mesmo, vi alguma coisa, uma coisa em volta do seu braço, pressão bombeando. She's got high blood pressure. Is that right, lady? Ela tem pressão alta. Está certo, senhora? Raise up your hand. Levante a mão. If you believe, your blood pressure will go down. Se crer, sua pressão diminuirá. The God of Abraham is still on the scene. O Deus de Abraão ainda está na cena. He's just exactly what it was. The Word of God for this day. Ele é exatamente o que era a palavra de Deus para este dia. How do you do? Como vai? You believe now? Você crê agora? Have faith in God. Tenha fé em Deus. Seem to be just a child. Parecia ser uma criança. God knows your heart, young lady. I don't. Deus conhece o seu coração, jovem, eu não. Do you believe God's able to reveal to me what's wrong? Creio que Deus pode me revelar o que há de errado? Will you believe Him if I will? Você crerá nele? Se eu crer, It's not for you. It's for somebody else. That's your brother. não é para você, é para outra pessoa que é o seu irmão. And he's very serious. And he's in a city north here, Tulare. E ele está muito sério, está numa cidade norte daqui, Tulare. And he's in a hospital, and he's got leukemia, and the doctors give him up to die. E ele está num hospital, está com leucemia e os médicos o desenganaram. No hopes at all. That's right. Não tem esperança alguma, isso mesmo. You believe? Yeah. All right. Você crê? Sim, muito bem. What you got in your hand? Take that and lay it on him. Don't die. O que você tem na mão, leve isso e coloque sobre ele. Não duvide. Amen. Creia. Amém. You believe? Você crê? I never seen the lady in my life. Eu nunca vi essa jovem na vida. But God remains God. Mas Deus permanece Deus. Now tell me a human being can do that. Agora me diga que um ser humano pode fazer isso. It isn't in the making of a human being to do it.
Não é a formação do ser humano fazer isso. It's a God that Jesus Christ promised that would be here in the last days and would vindicate himself just before the seed of Abraham, as it was in the days of Sodom. É o Deus que Jesus Cristo prometeu que estaria aqui nos últimos dias e que vindicaria a si mesmo, pouco antes da semente de Abraão, como foi nos dias de Sodoma. Now here, I don't know the lady. We're strangers to one another. Agora aqui eu não conheço a senhora, somos desconhecidos um do outro. I guess our first time meeting in life. Suponho que seja a primeira vez que nos encontramos na vida. You believe me to be his servant? Yes. Crê que sou servo dele? You believe this to be the word? Yes. Crê que isto é a palavra? And you know that if E sabe se this word is still a discerner of the thoughts and intents of the heart. esta palavra ainda discerne os pensamentos e intenções do coração. Is that right? That's right. Está certo? The word is a healer also, if you can believe it. A palavra também é curadora, se puder crer nela. You do. A senhora crê? You're shadowed too with a dark shadow. A senhora também está sombreada com uma sombra escura. It's cancer. É câncer. Do you believe that God can tell me where that cancer is? E crê que Deus pode me contar onde está esse câncer? It's in the lower intestine, so the doctor says. Está no intestino inferior, como diz o médico. You believe now you'll be healed? Crê agora que será curada? Amen. Well, don't doubt at all, and God will make you well. Amen. Vá e não duvide mesmo, e Deus te tornará boa. Amém. You believe, everybody? Vocês creem todos? Just exactly what he promised to do. Exatamente o que ele prometeu fazer. Have faith in God. Don't doubt. Tenha fé em Deus, não duvide. We're strangers to one another. Somos desconhecidos um do outro. I don't know you. Não a conheço. If we're strangers, let the audience know that we hold our hands. Se somos desconhecidos, manifeste isso para a audiência. Nós levantamos a mão. I never seen the woman in my life. Nunca vi esta mulher na vida. You believe out there? Vocês aí creem? You believe it's Jesus Christ? Creem que é Jesus Cristo? What is it? It's His Word. O que é isso? É a palavra dele. When these people reject it, they're not rejecting a man, they're rejecting the Word. Quando estas pessoas a rejeitam, elas não estão rejeitando um homem, estão rejeitando a palavra. It's the Word that was on the outside, couldn't get back in. Era a palavra que estava do lado de fora, que não conseguia voltar para dentro. Now, the lady's a stranger to me. Agora esta senhora me é desconhecida. I've never seen her in my life. Nunca a vi na vida. God's a healer. Deus é curador. It might not be for healing, it might be for something else. But if God will explain to me what's your trouble, will you believe me? Pode não ser para a cura, pode ser para outra coisa, mas se Deus explicar-me qual é o seu problema, a senhora acreditará em mim? The first thing you want prayer for is you got a bad ear. A primeira coisa para que a senhora quer oração é que seu ouvido está ruim. One of your ears you can't hear out of it. Não consegue ouvir com um dos seus ouvidos. That's right. That's true. Isso mesmo, é verdade. And then you got a habit. And you want to get rid of that habit. It's smoking cigarettes. E então a senhora tem um hábito e quer se livrar desse hábito, é fumar cigarro. Put your finger in your good ear now. All right? Good ear. Your good ear. Ponha o dedo no ouvido bom agora. Muito bem. No ouvido bom. All right? Muito bem. Now believe God and go on your road and you won't smoke any more cigarettes either if you'll believe. Agora creia em Deus e continue na sua caminhada. E também não fumará mais cigarro se crer. Go and the Lord bless you. Vá e o Senhor a abençoe. You see what happened? Veja o que aconteceu. Isn't he real? Ele não é real? Thank you, Jesus. I don't know you. We're strangers to one another.
Eu não a conheço, somos desconhecidos um do outro. I've never seen you in my life, but God knows you. Nunca a vi na vida, mas Deus a conhece. If God can tell me something about you, would you believe? Se Deus puder me dizer alguma coisa a seu respeito, você crerá? Will the whole audience believe? A audiência toda crerá? Does anybody out there know the woman? Alguém aí conhece esta mulher? Anybody in the audience know the woman? Alguém na audiência conhece esta mulher? All right, you know whether this to be true or not. Muito bem, você sabe se isto é verdade ou não? This should settle it. Isto deveria encerrar o assunto. This should tell the truth. Isto deveria dizer a verdade. Now you can see what's happened just the last few minutes. Agora vocês podem ver o que aconteceu nos minutos passados. See, it's just, I'm staggering, see? Vem, só estou cambaleando, vem. It's just everything's becoming blind to me. Tudo está simplesmente ficando difícil de ver para mim. See? It's discerning. See, it's the Holy Spirit. It's Veja, isso é discernimento. Veja, isso é o Espírito Santo. not me. Não sou eu. It's the word promised for this day. É a palavra prometida para este dia. It's never been since the days of the apostles. It never has been. Nunca foi desde o dia dos apóstolos. Nunca foi. Before it was said, just before the coming of the Son of Man. Mas onde foi dito? Pouco antes da vinda do Filho do Homem. As it was in the days of Lot, so shall it be in the coming of the Son of Man. Como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Unbelievers don't believe it. Incrédulos não creem nela. They're not expected to believe it. Não se espera que creiam. But believers believe it. Mas crentes creem nela. Now, if the Holy Spirit will reveal this, how many will believe? With all your heart, you raise your hand. Agora, se o Espírito Santo revelar isto, quantos crerão de todo o coração? Levantarão a mão? You got some damage. Você foi prejudicada. You've had a car accident. It's pulled some vertebrae loose in your neck. Você teve um acidente de carro. Isso fez soltar umas vértebras em seu pescoço. You also got a kidney pulled loose. Você também ficou com um rim solto. That's right, isn't it? Yes, sir. Isso está certo, não está? You believe? Yes. Você crê? You'll be all right. Thank you. Você ficará bem. Praise the Lord. Louvai o Senhor. You believe God heals kidney trouble? Você crê que Deus cura em problema dos rins? Then go ahead and accept your healing. Então vai e aceite sua cura. Come, lady. Venha, senhora. Look this way. Olhe para cá. You believe God heals heart trouble? Crê que Deus cura problema do coração? Or you go on your road and believe and your heart will get all right. Muito bem. Vá em seu caminho e creia, e seu coração ficará bom. Vem aqui. You believe God can heal your back, make you up? Crê que Deus pode curar suas costas, deixá-la boa? Go on, believe it. Vai e creia então. Just believe God, that's all you have to do. Apenas creia em Deus. É só isso que você tem que fazer. Come, lady. Venha, senhora. You believe God heals stomach trouble? Crê que Deus cura problema do estômago? Go eat your supper. Believe with all your heart. Vá jantar. Creia de todo o coração. Come. Venha. You believe God can heal arthritis? Creia que Deus pode curar artrite. Then go believe it and God will make you well. Então vá, creia e faça, e Deus curará você. All right? Come. Muito bem, venha. You believe with all your heart? Crê de todo o coração. You believe arthritis again? Crê artrite novamente. You believe that God can make you well? Crê que Deus pode curar você? Go on, believe it. Say, thank you, Lord. Vá, creia nisso. Diga, obrigado, Senhor. How many believes out there? Quantos aí creem? Do you believe? Vocês creem? This lady sitting here with a red dress on, raising up her hand right here, suffering with high blood pressure.
Esta senhora sentada aqui de vestido vermelho, levantando a mão aqui mesmo, sofrendo de pressão alta. You believe God can make you well? Crê que Deus pode curá-la? You do? All right. Crê? Muito bem. Lay your hands over on that lady next to you down there and tell her voice is going to get all right. Amen. Impõe as mãos nessa senhora, perto da senhora aí, e diga-lhe que a voz dela vai ficar boa. Amém. There it is. Amen. Aí está. Amém. Do you believe? Have faith. Vocês creem? Tenham fé. Here's a man sitting here having hemorrhages. Aqui está um homem sentado aqui, anda tendo hemorragia. You believe, sir? Sitting right here. Crê, Senhor. Sentado bem aqui? Yes, got hemorrhage. You believe it'll heal? Sim, o senhor está com hemorragia. Crê que isso vai sarar? The lady next to you has hemorrhages also. A senhora, perto do senhor, também está com hemorragia. And she has a back trouble. E ela tem problema nas costas. Will you believe God's going to heal you? You do? Crê que Deus vai curá-la? Crê. Raise your hand and accept it. Believe. Levante a mão e aceite isso. Creia. This lady next to you has trouble with her legs and with her hip. Esta senhora perto da senhora tem problema das pernas e no quadril. You believe it that's right, lady? Crê que isso está certo, senhora? You believe it you'll be healed? Crê que será curada? Or raise up your hand and say, I accept it. Bem, levante a mão, diga, eu aceito isso. Or the lady next to her has infection. Muito bem, a moça perto dela está com infecção. You believe that God will heal the infection, young lady, with the glasses on? Crê que Deus curará a infecção a jovem de óculos. Raise up your hand and say, I accept it. Levante a mão, diga, aceito isso. All right, believe it. Muito bem, creia nisso. The lady next to her has kidney trouble. A senhora perto dela tem problema dos rins. You believe God will heal the kidney trouble, lady? Crê que Deus curará o problema dos rins, senhora? All right, raise up your hand and accept it. Muito bem, levante a mão, aceite isso. The little girl next to her has a goiter. A menininha perto dela está com papeira. Do you believe that God will heal the goiter, lady? Você crê que Deus curará a papeira aí? Raise up your hand and accept it. Levante a mão, aceite isso. How many believes with all your heart? Quantos creem de todo o coração? Then stand up on your feet and accept it. Então fiquem de pé e aceitem. Raise up in the presence of the God of Abraham, Isaac, and of Jacob. Levantem-se na presença de Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. In the name of the Lord Jesus Christ, may the Holy Ghost fall into the building now and heal every person in divine presence. No nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo caia no edifício agora e cure toda pessoa em divina presença.